Então, gente, semana passada a gente viu sobre os conceitos básicos sobre eletricidade. Nós vimos o princípio da eletrostática, o princípio de ação, da atração e da repulsão. Também vimos a base sobre o que significa um corpo neutro. Vimos a carga elementar da natureza. Vimos os elétrons, os prótons, como se constitui um núcleo de um átomo, o próprio átomo. Sabemos que os elétrons estão numa eletrosfera e sabemos quando um corpo ele é eletrizado e quando um corpo é neutro, ok? Agora a gente vai estudar como que um corpo ele pode ficar eletrizado. Tá, o corpo na natureza não necessariamente estão encontrados na forma de corpo neutro. Mas se, como que um corpo neutro ele se eletriza? Como é que ele fica um corpo carregado positivamente ou então o corpo fica carregado negativamente? Tem três formas de um corpo ficar. Na verdade, tem outras formas. As formas que a gente costuma perceber no dia a dia, que a gente está corriqueiro, tá? Sempre que a gente sem perceber, a gente está sempre usando algum processo de eletrização, certo? Mesmo que ele é quase que inevitável você eletrizar algum corpo, algum objeto, até mesmo a si próprio, tudo bem? Mas como assim os processos de eletrização? Vamos supor que você está trafegando numa estrada movimentada, a pé. Ou então você está parado e vem um vento em uma certa direção e você sente todo aquele vento. O ar, ao passar próximo, passar na sua superfície, na sua pele, na sua superfície, é estranho, né? Falar que acha que a gente é objeto. Passar na nossa pele seca, sem hidratante, tudo bem, gente? Você vai receber cargas elétricas, vai ter um atrito entre sua pele e o ar. Essa ação do ar passar na sua pele, ele eletriza seu braço, ok? Então a gente vai entender como que isso ocorre. Outros exemplos. Pentear o cabelo. Pentear o cabelo, ele também é um exemplo de um processo de eletrização. Enquanto você está penteando seu cabelo, está havendo trocas, nem é trocas, né? Uma transferência de elétrons, transferência de cargas elétricas de um corpo para o outro, ou seja, do pente para o cabelo. E tanto também como você vai limpar a casa. Você vai pegar a flanelinha e vai limpar os móveis. Quando você faz esse tipo de trabalho, esse tipo de exercício, você vai estar provocando um processo de eletrização nesses dois objetos, tanto no móvel quanto na flanela, ok? Então, para a gente entender esses três processos, a gente tem que saber que é um corpo neutro e que é um corpo eletrizado. A gente já sabe que um corpo neutro é quando ele tem a mesma quantidade de cargas positivas, de cargas negativas, certo? E um corpo eletrizado, ele tem excesso ou falta de elétrons, lembram? Então, esse excesso e essa falta que diz que um corpo está eletrizado. Os três processos de eletrização são eletrização por contato, eletrização por atrito e eletrização por indução. Primeiro, a gente vai ver aqui a eletrização por contato. Na eletrização por contato, pessoal, é quando você tem um corpo, inicialmente ele é neutro, ok? E um corpo que está eletrizado. Você tendo esses dois corpos, se você manter um contato, pegar uma bolinha, pegar um corpo eletrizado e conectar ele, um corpo neutro, vai haver uma transferência de carga de um corpo para o outro. Qual carga que vai se transferir? Qual vai ser a carga? Os elétrons, certo? Que se transfere de um corpo para o outro, tudo bem? Então, essa transferência das cargas, ela vai ocorrer, mas também vai depender de como está o corpo, certo? Como é que esse corpo, eu falei corpo eletrizado, mas eu falei com que tipo de carga que esse corpo estava eletrizado? Não. Então, se tiver um corpo eletrizado com cargas positivas ou com cargas negativas,
o processo final, o resultado após o contato, vai ser diferente entre os dois corpos, ok? Então, primeiro, a gente vai estudar um caso com carga elétrica negativa, ok? Um corpo neutro e uma carga elétrica negativa. Quando a gente colocar esses dois corpos em contato, o corpo condutor eletrizado, observe, pessoal, utilização por contato, nós estamos utilizando condutores, tá bom? Não é qualquer corpo, são corpos condutores, e vocês também, a gente viu isso na semana passada. Então, vamos pegar os corpos condutores eletrizado negativamente e o corpo condutor neutro. Vou subir um pouquinho aqui para vocês poderem analisar a imagem. Na primeira imagem está ali o corpo eletrizado com uma carga inicial A, que é A, igual a menos 8 elétrons aqui. E temos o corpo B, que é o corpo neutro. Observe que tem o mesmo número de prótons e número de elétrons, cargas positivas, cargas negativas. E aqui está a carga total dele. O corpo neutro, a carga total é zero, nula. Então, ao realizar o contato da carga eletrizada, o corpo eletrizado com o corpo neutro, o que vai acontecer? Os elétrons serão transferidos do corpo eletrizado para o corpo neutro, ok? Essa vai ser a transferência nesse tipo de eletrização. E como processo final, nosso resultado desse contato, o que vai haver quando a gente separar os dois corpos? O corpo A, vocês vão perceber que teve uma diminuição da quantidade de elétrons, certo? Enquanto o corpo B, que era neutro, e não está mais neutro, certo? Agora ele está eletrizado e negativamente. Com quantas cargas? Menos 3 elétrons. Então, o corpo, lá no início, se a gente fosse... Lembra do princípio da conservação das cargas que a gente viu anteriormente? Que antes de um processo, se você tem o processo inicial, duas cargas, que nem a gente tem aqui, dois corpos, com cargas distintas, diferentes. A carga, se a gente somar a carga A com a carga B, vai dar o quê, pessoal? QA mais QB menos 8E, menos 8 elétrons, ok? E no processo final, segundo o princípio da conservação de cargas elétricas, o número de carga final tem que ser o mesmo do somatório de carga inicial. Se inicialmente nós tínhamos menos 8 elétrons, no final desse processo a gente vai ter quantos? Menos 5 mais menos 3 elétrons. Vai dar menos 8 elétrons. E observe o que aconteceu. Ó. Como a carga positiva, o elétron, a partícula, a massa, o corpo A estava eletrizado negativamente, estava com excesso de elétrons, ele tende a dividir esses elétrons com o outro corpo, que está neutro, para tentar buscar o seu equilíbrio, a sua coesão, ok? Então, por isso que o elétron ele não parte para o corpo A. Ele vai ser dividido entre o A e B, tentando buscar o mais fácil possível a estabilidade, ok? Diminuindo os elétrons, dividindo a quantidade de elétrons entre os corpos, que talvez, assim rege a natureza, vai encontrar um outro corpo que vai conseguir neutralizar esses dois, ok? Então, eles não ficaram neutros, tiveram diferenças de cargas, ok? E observe que eles têm o mesmo sinal, mas de módulos diferentes. Enquanto os dois são negativas, carga elétrica negativa. Mas o módulo, um tem 5 elétrons, o outro tem 3, ok? Aqui a gente volta lá no que eu falei com vocês sobre o princípio de conservação das cargas. O que diz o princípio de conservação das cargas? A carga que eu tenho inicialmente, a soma das cargas antes do contato, ela tem que ser igual ao fim.
Então, no processo, lembrando no processo, que não somente no contato, nos outros tipos de processo, a soma das cargas iniciais, após realizar um processo de eletrização, o final das cargas, a soma, são iguais, ok? O que estava no início. Agora, a gente estudou ali antes as cargas elétricas negativas e um corpo neutro. E como seria a configuração do processo de eletrização por contato se tivéssemos condutores de cargas positiva? A gente viu de carga negativa. E se fosse um condutor carregado com carga positiva? Observe que, vou subir aqui um pouquinho a imagem, temos aqui dois corpos distintos, né? São diferentes, A e B. No corpo A, ele está carregado, olha aqui o corpo A, ele está carregado com uma carga elétrica de 8 elétrons. Observe que ele está em quê? Tem poucos elétrons, então ele é um corpo eletrizado positivamente, mas por qual motivo? Ele tem falta de elétrons, certo? E o corpo neutro, ele tem mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons. Então, a carga total nesse corpo é nula, um corpo neutro. Ao fazer o contato do corpo eletrizado positivamente, carregado positivamente, com um corpo que está neutro, o que vai acontecer? Aquele que mais necessita de carga, por exemplo, aqui no caso, o corpo A ele está com falta de cargas elétricas, qualquer corpo neutro que encostar, qualquer condutor neutro, né, e tiver em contato com ele, se ele puder, ele vai liberar pelo menos um elétron para ele, certo? Igual aqui nesse caso, foi doado quantos elétrons? Foi doado, compartilhado, um elétron por corpo A, certo? E dessa forma, o que acontece no processo final do processo de eletrização? O corpo A, ele ganhou um elétron, certo? E o corpo B perdeu um elétron. Então, ele deixou de ser um corpo neutro. Ele passou a ser um corpo eletrizado positivamente, tem mais prótons do que nêutrons. De modo que a carga do corpo A se tornou agora, né, se ele tinha 8 prótons a mais, e tinha 8 prótons a mais lá inicialmente, e ganhou um elétron, isso quer dizer que ele permaneceu eletrizado positivamente, mas com uma carga de 7 elétrons, não mais 8, porque um elétron foi ganhado e o corpo que estava neutro, que cedeu o elétron, ficou carregado positivamente com uma carga de 1 elétron, ok? Se a gente fosse fazer o que antes, ou seja, o que inicial, seria o quê? 8 elétrons. 8 elétrons mais 0 elétrons. Então, a carga inicial é de 8 elétrons. E quanto à carga final do processo, qual vai ser a carga final do processo? 7 elétrons mais 1 elétron. Isso é igual a 8 elétrons. Observe que a carga total inicial é igual à carga total final. Após o processo de eletrização por contato, pessoal, se tiver uma dúvida, acione, ok? A eletrização por atrito. O que tem a eletrização por atrito? Nesse tipo de eletrização é quando a gente fricciona os objetos. Gente, só um detalhe. Retornando no processo de eletrização por contato. Os corpos em questão no processo de eletrização por contato, eles são condutores, eles têm que ser idênticos, ok? Como assim? Se os condutores forem idênticos, sim, beleza. O que quero dizer? Se eles forem iguais, eles ficarão com a mesma quantidade de carga, ok? Lá no processo de eletrização por contato, desculpa. Na eletrização por atrito, a gente pode pegar dois corpos
Só que esses corpos têm que ser diferentes, ok? Como assim? Tem que ser corpo de natureza, materiais diferentes. Se eu pego uma jarra de plástico, eu não posso pegar um outro copo de plástico do mesmo material e ficar esfregando um no outro, certo? Não vai dar uma metrização. Eu tenho que pegar materiais distintos, diferentes. Ou seja, por exemplo, eu posso pegar o plástico e um chumaço de algodão. Ou então, como no nosso exemplo aqui, um copo de vidro e um pedaço de algodão, um pedaço de pano, uma flanela, né? Uma flanela resume que é feito de algodão também. E que durante esse contato, pessoal, do material com o outro, vai haver uma transferência de elétrons de um corpo para o outro. E essa transferência a gente vai estudar ela exatamente agora. Como vai ocorrer, qual o processo final, quando a gente trabalha com a electrização por atrito. Quando a gente faz, por exemplo, aqui, pega uma flanela e um objeto de vidro, um copo, a gente faz o movimento de ida e volta no mesmo sentido, de preferência no mesmo sentido. Se você começa a vamos pegar um copo, você começa a esfregar, fazer o atrito. Você vai esfregar de baixo para cima, ok? Sempre de baixo para cima, para facilitar para as cargas não se embaralharem dentro dos materiais. Então, se a gente fizer esse processo, os dois corpos, ao final do processo de electrização, eles vão ficar eletricamente carregados, ok? Ambos eles vão estar carregados. Não vai haver corpo neutro, ok? E o número de cargas deles será iguais em módulos, mas com sinais opostos. Observe aqui no nosso... O desenho está muito bonitinho, mas dá para entender. Temos aqui uma flanela e aqui temos o vidro, o copo de vidro. Ao atritar o vidro no copo, nesse sentido de sobe e desce, ó, assim, ó, sobe e desce, sobe e desce. Ele, na verdade, sobe e desce, não, só sobe, só sobe, só sobe. Fazendo esse atrito, o que vai acontecer com os corpos depois que você realizar o atrito? Separando também, óbvio. O que vai acontecer? O corpo que tiver mais facilidade de doar elétrons, ele vai ficar com carga positiva. E aquele corpo que tem mais dificuldade de liberar seus elétrons, ele vai ficar carregado negativamente. Ok? Deu para entender essa história aí? Então, quando a gente tem o ponto importante no conceito de eletrização por atrito. Cargas no processo final, os corpos vão ficar carregados com cargas iguais, mesmo módulo, ok? Desculpa, módulos iguais. Mas só que essas cargas, os corpos, eles terão sinais opostos. Um vai ficar positivo, o outro vai ficar negativo. E pelo atrito, pessoal, um corpo ele pode receber ou perder elétrons. Isso vai depender da sua constituição, ou seja, do material que está sendo atritado. E essa capacidade... a gente já falou sobre isso, que um corpo que perde ou cede elétrons fica sempre eletrizado positivamente. Porque a gente falou aqui que tem facilidade de liberar elétrons, ele vai ficar sempre positivo depois do processo de electrização. Agora, se eu tenho um corpo que tem dificuldade, aquele que só recebe elétrons, ele vai ficar sempre eletrizado negativamente, ok? Para a gente averiguar isso, a gente tem o que chamamos de tabela triboelétrica. Essa tabela triboelétrica, ela nos auxilia em saber que tipo de carga vai estar em um certo material. Já foi estudado a capacidade de liberar ou ceder elétrons, ok? Então, essa série triboelétrica, que eu vou enviar uma foto para vocês, que eu não consegui desenhar bonitinho aqui na folha, para vocês verem como ela funciona.
E o que ela tem de característica, pessoal? Que o material que vem antes perde elétron para o material posterior, ok? A gente vai ver direitinho na tabela. Vou enviar uma foto para vocês. E após a eletrização por atrito, falta apenas uma que a gente falou no início, que é a eletrização por indução. Como assim por indução? Indução quer dizer que você vai induzir alguma coisa, certo? Esse processo por indução, ele consiste de você pegar um corpo neutro, tudo bem? A princípio a gente sempre começa com um corpo neutro. E um corpo eletrizado, pode ser tanto positivo quanto negativo. Então vamos ao esquema. Tenho aqui um corpo, logo no início, aqui no problema 1, um corpo neutro. E eu vou pegar, aqui no caso, tem um bastão eletrizado negativamente, certo? Ao encostar, eu não vou fazer contato nenhum com o bastão e a esfera. O meu bastão ele vai ficar próximo, na proximidade. Não vou encostar, mas está próximo de encostar um no outro. Dessa forma, o que vai acontecer com as cargas que estão lá no corpo neutro? Elas vão, lembra do princípio de ação e reação? O que vai acontecer? As cargas positivas elas vão vir em direção do bastão, porque o bastão está com cargas negativas. E as cargas negativas vão repelir do bastão, que é negativo, ok? Então, ação é atração e repulsão. O bastão está atraindo aqui as cargas positivas, ao mesmo tempo que o bastão está afastando ou repelindo as cargas negativas, ok? Para o processo, isso é o primeiro processo da indução. Mas para o meu corpo, após esse processo de indução, ele fique carregado, eletrizado, eu preciso realizar um processo que a gente chama de fio-terra, ou seja, o aterramento. O que seria esse aterramento? A gente pega um corpo maior e que ele tem uma capacidade muito maior de continuar neutro, ok? Igual o solo, a Terra também é um exemplo de um corpo neutro. Como ela é muito grande, então numa certa determinada região da superfície, tem muita facilidade dela receber elétrons, ok? Então, por isso, olha a mágica que acontece no processo de indução. Permaneço com o meu bastão aqui, fazendo com que meus elétrons sejam livres para sair do meu átomo. Estou enganando a minha esfera. Nessa que eu estou fazendo essa mágica aqui com a esfera, o que o fio terra vai fazer? Conecta o fio em outro corpo maior. As cargas negativas vão migrar para o outro corpo, certo? Deixando, então, o corpo totalmente carregado positivamente, ok? Quando a gente tirar o fio, cortou o fio terra, tirou o bastão, o corpo fica carregado positivamente, ok? E isso, pessoal, sempre a gente está utilizando aqui corpos condutores, ok? Se a gente for utilizar um material isolante, não vai ocorrer o processo de indução, ok? Que a gente usa esse fio terra, as pessoas podem achar que se pegar uma borracha, algum material muito isolante, vai realizar um processo de indução, mas não vai, não é possível realizar o processo de indução, ok? Os elétrons não podem migrar, eles têm dificuldade de sair daquele corpo, certo? Então, mesmo que eu induza, não pode ser possível, e não, os elétrons, a não ser que a gente entre já uma outra área da física, nem outra área, na mesma área, mas com tópicos diferentes, que são chamados supercondutores. Eu quero que vocês façam até uma pesquisa. Quem tiver o livro em casa pode fazer um pequeno texto, assim, umas 5 linhas, até menos, mas escreva o que é um supercondutor e como ocorre fazer um material isolante se tornar... Ah, já falei a resposta. Como se faz um material supercondutor e quais com as características mais importantes, ok? Pode pesquisar na internet ou no livro de vocês mesmos.
Mas os corpos isolantes, pessoal, eles, embora eles não ficam carregados nem negativamente nem positivamente, o que acontece? O material isolante, quando eles são induzidos, assim, processo de litrização, quando você faz um processo de litrização nele, o que vai acontecer com as suas cargas? Elas vão se alinhar de acordo com o material que você está induzindo, que nem aqui na nossa esfera, ó. A gente induziu. Então, as cargas negativas, elas vão tender a repelir de onde está a carga, o indutor, ok? E esse nome que a gente dá dessa característica de elas se organizarem no sentido, numa direção que está o indutor, a gente dá o nome de polarização, ou seja, o objeto, o corpo está polarizado, ok? Então, gente, a explicação foi essa.